Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine por toda a vida. Amém. Sempre me rege, me guarde, governe, ilumine por toda a vida. Amém. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito felizes. Concluímos o tríduo de Santa Teresinha dos Arcanjos e estamos hoje aqui para iniciar o tríduo do nosso querido e seráfico Pai, São Francisco. E hoje iniciei com essa música, que é a oração do anjo da guarda, porque hoje é o dia do nosso anjo da guarda. Você já conversou com o seu anjo da guarda? Já, Laura, já conversou com o seu anjo da guarda? Bateu aquele papo. Pois é, eu fiz essa musiquinha com muito carinho para o meu anjo da guarda, né? A oração que já existe do anjo da guarda, coloquei a melodia, pronto. E aí iniciamos com essa música hoje. E aí, trouxe sua água benta? Espero que sim. Vamos iniciar como sempre fazemos, né? Com a mãozinha higienizada, molhando o dedinho, o polegar na água e traçando o sinal da cruz. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar um pouquinho da água. Ótimo. É a nossa vitamina. A vitamina do cristão. Para quem está entrando agora, que não me conhece, eu sou Alexandra Ferreira Leite. Minha Laurinete. Lauri, minha mãezinha, minha rainha. E nós duas juntas estamos com você nesse tríduo do nosso querido e amado São Francisco de Assis. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a saudação da paz e bem, né? Que a gente conhece, que é uma saudação franciscana, que é a família franciscana, de modo geral, as 3 ordens e os institutos, comunidades de vida que têm um carisma semelhante ao franciscano, sempre utilizam. A gente vai saber como ela surgiu e por que São Francisco instituiu essa forma de saudar os irmãos, né? Hoje a gente vai falar sobre a paz e bem, amanhã a gente vai falar sobre o encontro de São Francisco com o leproso, que é um divisor de águas na vida dele. E no último dia a gente vai falar um pouco sobre o trânsito de São Francisco. Então, para nos ajudar, nós vamos utilizar o devocionário franciscano, tá? E as fontes franciscanas, que são os escritos de São Francisco. Além, obviamente, da Sagrada Escritura. Então, como iniciamos também o mês das missões, né, ontem, com a festa maravilhosa de Santa Teresinha, vamos rezar pelas missões. Pedir ao Pai que mande, inspire, né, missionários para a sua messe, que a messe é grande, né? E os operários são poucos. Então vamos lá? Irmãos e irmãs, dirijamos a Deus o bem, todo o bem, o sumo bem, as nossas fervorosas preces. Quem ama permanece em Deus e Deus nele. Que possamos, ó Pai, viver sempre em vós, por Cristo, no Espírito Santo. Rezemos. Então, o que é que você vai repetir comigo? Fazei-nos um convosco, ó Pai, por Cristo, no Espírito Santo. É isso que a gente vai rezar, porque estamos nos direcionando à Santíssima Trindade, tá bom? Então repita aí comigo. Fazei-nos um convosco, ó Pai, por Cristo, no Espírito Santo. Convertei-vos e fazei penitência,
que possamos, ó Pai, viver de todo o coração o amor a vós e ao próximo. Rezemos. Fazei-nos um convosco, ó Pai, por Cristo no Espírito Santo. Quem perseverar até o fim será salvo. Concedei-nos, ó Pai, servir-vos e amar-vos até o fim de nossa vida, buscando sempre a perfeição da caridade. Rezemos. Fazei-nos um convosco, ó Pai, por Cristo no Espírito Santo. Finalmente, cumpridos para com ele todos os mistérios, o bem-aventurado homem dormiu no Senhor. Concedei-nos, ó Pai, que se cumpra em nossa vida a plenitude do mistério pascal, para podermos descansar finalmente em vosso amor, celebrando eternamente a vossa glória. Rezemos. Fazei-nos um convosco, ó Pai, por Cristo no Espírito Santo. A nós que somos ingratos e maus, Deus fez e faz todos os bens. Humildemente vos rogamos e suplicamos para que perseveremos todos na verdadeira fé e penitência, porque de outra maneira ninguém pode salvar-se. Rezemos. Fazei-nos um convosco, ó Pai, por Cristo no Espírito Santo. Pelo santo batismo morremos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Fazei, ó Pai, que nos esforcemos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus, e aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. Fazei-nos um convosco, ó Pai, por Cristo no Espírito Santo. Quem põe as mãos no arado e olha para trás não é digno de mim. Concedei-nos, ó Pai, que não perdendo de vista o ponto de partida, mas em rápida corrida, com passo ligeiro e pé seguro, confiantes e alegres, avancemos com cuidado pelo caminho da bem-aventurança. Rezemos. Fazei-nos um convosco, ó Pai, por Cristo no Espírito Santo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Concedei-nos, ó Pai, a graça de viver sempre em permanente comunhão de amor convosco, com o próximo e como irmãos e irmãs, e com toda a natureza criada, segundo a vossa santa vontade. Rezemos. Fazei-nos um convosco, ó Pai, por Cristo no Espírito Santo. E agora, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, digamos juntos, vamos rezar o Pai Nosso juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Derramai, ó Deus, em nossos corações o vosso espírito de amor, para só pensarmos o que vos agrada e amar-vos com sinceridade em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora a súplica missionária. Senhor nosso Deus, vós fizestes bem todas as coisas. Ordenai os passos daqueles que vos amam e que enveredam por tantos caminhos desconhecidos, a fim de anunciar a boa nova do vosso amor. Dai-lhes inflamado amor, a fim de que desempenhem com justiça e liberdade a missão que lhes confiastes para a vossa glória. Vós que pensastes em tudo e em todos, dando vida e vigor a todas as pessoas, não esqueçais, Senhor, aqueles que se dedicam à obra evangelizadora, principalmente os missionários. Vós que protegeis todas as raças e povos, ouvi o clamor de todos os missionários, especialmente dos que desenvolvem seu trabalho na América Latina, para que haja menos perseguidos, menos cobiça, menos desarmonia.
Dai-lhes redobrado zelo e amor pela missão, para que todos conheçam a liberdade. Vós que destes à vossa igreja São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus como padroeiros das missões, por sua intercessão, sejam abençoados todos os missionários. Derramai sobre eles o Espírito de verdade, para que possam viver o que anunciam. Inspirai, enfim, no coração de muitos jovens o gosto pelas missões, para que em toda a terra se cante a vossa glória. Amém. Não perca de vista seu ponto de partida. 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 E aí, meu irmão, minha irmã, qual é o nosso ponto de partida? Nós que fizemos essas orações agora pelas missões, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos e entregar a nossa missão. Rezamos pelos missionários, pedimos a intercessão de São Francisco Xavier, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Pedimos hoje também a intercessão de São Francisco de Assis, que estamos celebrando nesse tríduo. E vamos entregar as nossas intenções. Entregue as suas intenções particulares. Eu vou entregar as minhas. O meu. Mamãe também. Entregar as vocações religiosas, as vocações leigas, que são as nossas, né? Nós que não somos religiosos. Alguns casados, alguns solteiros, mas leigos. Vamos entregar também o nosso Papa querido, Papa Francisco, e vamos pedir também por todos os profissionais que estão numa missão árdua nessa pandemia, né? Os que estão nos hospitais lutando pela vida dos seus pacientes, as famílias que foram enlutadas, né? Durante esse período, que perderam seus entes queridos. Mas vamos colocar o desejo de levarmos esse Evangelho de Jesus, né? Como a gente vai ver hoje, é muito importante a gente levar a paz e o bem para as pessoas. Então feche um pouquinho os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E vamos cantar mais uma vez. Não perca de vista seu ponto de partida. Não perca de vista seu ponto de partida. E o nosso ponto de partida é o nosso batismo. O nosso ponto de partida é aquele primeiro amor que muitas vezes nós somos batizados e não levamos uma vida evangélica. Então, num determinado momento da minha vida, da sua vida, alguém nos falou de uma maneira mais forte sobre a importância de Nosso Senhor na nossa vida, a importância de Nossa Senhora, dos santos, aquela pessoa que nos levou para a igreja, aquela pessoa que nos orientou na fé. Quem é? É um parente, alguém que já está falecido, um amigo da igreja. Pense nessa pessoa agora e entregue ao Senhor. E vamos cantar assim. Tem uma musiquinha franciscana muito simples de aprender, que é assim. Em cada riso e dor, em cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor, com que o mundo abandonou de cada pedra do chão. Construo o templo do coração, em cada dia que vem, em cada dia que vai. Ergo em minha casa de meu Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, Santa Clara e Santo Antônio, rogai por nós.
Amém. Então vamos agora, né, fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho de hoje está no livro de Mateus 18, Mateus capítulo 18, versículos do 1 ao 5 e o versículo 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos ajudem a compreender a nossa missão. É lindo esse Evangelho de hoje, né? Neste dia santo que comemoramos o dia do nosso anjo da guarda. E Jesus é bem claro, né? Quem não tiver a sinceridade e a humildade de uma criança não herdará o reino dos céus. E São Francisco foi um homem que compreendeu isso muito bem, né? Nós já, em outras devoções, em outros tridos, nós já conhecemos. São Francisco é o nosso velho conhecido, né? Nós falamos um pouco da vocação de Francisco quando celebramos Santa Maria dos Anjos, no dia 2 de agosto. Falamos também recentemente quando celebramos as Santas Chagas, né? Que foram estigmas que ele recebeu, os estigmas de Cristo, e que foi impresso nele por um anjo. São Francisco, ele tinha um amor muito grande pelos santos anjos, né? Ele dizia aos irmãos, ele exortava os irmãos a se comportarem bem diante dos anjos. Vejam, os anjos eram uma presença tão especial na vida do santo que em determinado momento de sua vida, quando ele já estava bem doente, né? Uma doença atrás da outra, uma doença atrás da outra, muito debilitado, ele pede a Deus o consolo de ouvir uma música, porque São Francisco era muito alegre, muito animado, né? Era como se chamava o rei da juventude de Assis, antes da sua conversão. Nós já vimos isso. Ele era muito alegre, filho de um comerciante, rico comerciante, e que deixou tudo quando se sentiu tocado por Deus, né? Ele estava indo como cavaleiro a uma guerra e no meio do caminho ele ouviu uma voz que o chamou, que disse: Francisco, tu queres servir ao Senhor ou ao escravo? E aí ele responde: eu quero servir ao Senhor. Então por que estás seguindo o escravo? E ele, sem entender nada, volta, né? E é assim que vai começando a vocação de Francisco. E o grande passo, né, nós vimos que foi através de um evangelho. Ele entrou na igreja, ouviu o evangelho e esse evangelho tocou tanto São Francisco que ele foi mudando de vida, mudando e transformou a história de muitas pessoas, inclusive a nossa. E hoje nós estamos aqui para refletir um pouco sobre a paz e o bem. Essa saudação franciscana. Paz e bem, Laure. Tudo bem. Então, como foi que teve início, né? Nós vimos também que na Idade Média existiam guerras o tempo inteiro, muitos conflitos, de cidade contra cidade, entre países também. E no meio disso tudo, existiu o cardeal Rufino, que começou a exortar, na época, no período em que São Francisco nasceu,
que não se tem uma data específica, né? Uns dizem que foi 1181, 1182, outros dizem que foi 1184. É nesse período que São Francisco nasce. E é exatamente nessa época que o cardeal Rufino, ele escreve uma carta que se chama O Bem, o Sumo Bem da Paz. E, através dessa carta, ele vai instigando, vai buscando que as pessoas procurem uma vida pacífica. E é no meio de toda essa mansidão, inspirado também na devoção da sua mãe, não é? Que era uma mulher muito de Deus. O pai já tinha um temperamento mais mundano, mas a mãe era muito devota de Nossa Senhora e muito católica. Então São Francisco nasce e vai sendo criado em meio às guerras, mas com essa importância da paz na vida dele. E quando ele se torna um seguidor de Cristo, né? Ele e vão surgindo outros irmãos, até que se forma a ordem, como nós já vimos, ele vai exortar, vai colocar no seu testamento, nos seus escritos, que São Francisco tinha um testamento, né? Ele tinha um testamento, mas o testamento, a herança de Francisco é o Evangelho. A herança de Francisco é que os irmãos sigam o Evangelho da melhor maneira possível. Então, ele vai colocar para os irmãos a importância da paz. Como pregar o Evangelho sem pregar a paz? Como falar de Jesus Cristo sendo uma pessoa dos conflitos, né? Sendo aquela pessoa pavio curto, que não houve nenhum desaforo, que está sempre julgando, a gente não pode... Tem pessoas que são assim, né? Que a gente não pode nem pensar. Tem gente que você olha de um jeito, tá me olhando assim, porque disse isso para me atingir. Tem pessoas que são assim, desconfiadas. E São Francisco não queria isso na ordem dele. Então eu trouxe um trecho para a gente ler, bem curtinho, aqui nos escritos de São Francisco, que ele vai dizer assim: como anunciais a paz com a boca, assim a tenhais mais em vossos corações. Eita, vamos lá. Que ninguém seja por vós provocado à ira ou ao escândalo, mas que todos sejam conduzidos por vossa mansidão à paz, à benignidade e à concórdia, pois para isto fomos chamados, para curarmos os feridos e chamarmos de volta os que erram. Pois muitos que nos parecem membros do diabo ainda serão discípulos de Cristo. Então veja, a paz que São Francisco quer não é a paz da boca para fora, né? É a paz que brota do coração, de um coração cheio da presença de Deus, de um coração iluminado, abençoado. Então, esse evangelho de hoje, que fala sobre a humildade da criança, era um evangelho que São Francisco gostava muito, né? Tanto é que um dos carismas franciscanos é o minorismo. É você ter humildade, é você ser menor, ser uma pessoa simples, como as crianças, né? Menor em estatura e graça. Menor nas pequenas coisas e no coração. São Francisco era muito assim. E em relação aos anjos, ele tinha esse amor aos anjos e sempre orientava os irmãos a se comportarem bem diante dos anjos, né? Os irmãos ficavam meio assim, eles não viam, mas São Francisco sentia. E, como eu estava falando antes, teve um momento na vida dele que ele queria ouvir uma música e não tinha quem tocasse. Então ele eleva as mãos aos céus e pede a Deus que mande um anjo. E se diz, né, tá na biografia de São Francisco e na canonização, que esse foi mais um dos momentos de êxtase de Francisco. E quem estava perto ouviu uma música. Era como se fosse uma cítara.
que é um instrumento de cordas próprio dos salmos cantados e tocados. Então, São Francisco tinha essa relação íntima. E a paz e o bem, a paz é isso que nós vemos aí no Evangelho, e o bem é Deus, é o sumo bem, a plenitude do bem, como dizia o nosso querido pai, que era tão angelical que tem esse nome, né? Seráfico Pai São Francisco. Então é nesse amor que nós iniciamos hoje, nessa paz e nesse bem, que nós vamos agora cantar a oração de São Francisco, bem animado, né, Laure? É. Laure tá aí, não tá com a Bora. cítara, mas tá com a panderola, animadíssima. Bora, Vamos lá. Bora. Bora-se embora. Bora. Ai, meu Deus, assim, né? É, então, bora. Vá. Assim, ó. Tira esse papel. Vamos lá? Ah, 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 Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, pois é dando que se recebe, é perdoando, que se é perdoado e é morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Amém. Eita, muita animação. Tá sendo animadinha, hein, Laure? Ótimo. Então vamos pedir a bênção, né? Por intercessão de São Francisco, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. O Senhor mostre para nós a sua face e tenha compaixão de nós. Amém. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Viva São Francisco! Viva! Viva o nosso anjo da guarda! Viva! Viva a paz e o bem! Viva! Amém. Então, Ótimo. beijinho, dá um beijinho pro povo, Laure. Até amanhã, se Tchau. Deus quiser.